Bom dia, queridos irmãos. A missão de Cristo é o tema da lição de hoje. Além dos textos em que Jesus fez referência direta à sua missão, usando expressões como "o Pai me enviou", capítulo 5, versículo 36, eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Ou a expressão "para isso vim ao mundo", no capítulo 18, versículo 37. Então vos rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Além desses textos, as situações diárias e acontecimentos eventuais foram transformados em oportunidades para que ele fosse revelado aos seus ouvintes quem ele era e o que veio fazer. A ênfase do estudo de hoje está nos capítulos 4 e 5 de João. Foi em circunstâncias assim que Jesus mostrou ensinamentos de profundo significado. Tendo conhecimento de que os fariseus ouviram falar sobre o ressentimento que ameaçou se instalar entre os discípulos de João, talvez enciumados em saber que os discípulos de Jesus também se estavam batizando e atraindo o maior número de seguidores, Jesus decidiu deixar a Judéia e voltar à Galiléia. Possivelmente, pretendia evitar que o movimento crescente em torno da sua pessoa viesse a provocar a hostilidade dos fariseus. A decisão de Jesus em si expressa um ensinamento a ser observado e um exemplo a ser seguido. Evitar polêmicas desnecessárias e possíveis desavenças, porque elas são potencialmente destrutivas aos relacionamentos, quase sempre causando mágoas e sofrimentos aos envolvidos. O caminho da Judéia para a Galiléia fazia com que o viajante passasse por Samaria. Jesus percorreu esse trajeto e o texto bíblico ressalta o fato, dizendo que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Essa ênfase nos desperta a atenção para o que viria a acontecer. Uma situação que, no princípio, seria circunstancial, se transformou em oportunidade para a revelação de sua missão. Chegando a uma cidade samaritana chamada Sicar, nas proximidades da terra que Jacó deu a seu filho José, e situada a mais ou menos 1 quilômetro do poço de Jacó, Jesus sentiu-se cansado do caminho. O seu cansaço era uma evidência clara da sua humanidade e de que verdadeiramente o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cansado, então, sentou-se junto à fonte de Jacó, enquanto seus discípulos saíram para comprar alimentos. Era quase meio-dia, e foi nesse momento, enquanto Jesus se encontrava ali sozinho, que uma mulher samaritana chegou com seu cântaro para tirar água do poço. Logo, Jesus pede a ela que lhe dê água para beber. O pedido de Jesus causou surpresa, e com razão. A resposta da mulher, em forma de pergunta, oferece indícios de haver motivos para a estranheza e hesitação que sentiu. Como, tu sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 9. Na época, havia forte hostilidade entre judeus e samaritanos. Por duvidarem da pureza religiosa e cerimonial dos samaritanos, os judeus se recusavam até mesmo a fazer uso comum de utensílios. Devido a esse contexto, o pedido de Jesus era surpreendente demais: beber da água que seria tirada do poço com o jarro de uma mulher samaritana. Muitos elementos estavam presentes em uma única ação. Jesus, um judeu, dirige a palavra a uma mulher que é samaritana e ainda lhe pede para beber da água do seu jarro. Jesus demonstrou inesperada simpatia e aceitação por alguém de Samaria. Esse gesto de Jesus deu início a um diálogo ainda mais surpreendente, conduzindo o assunto para a área espiritual. Ele passou a falar de alguma coisa que ela necessitava e que somente ele poderia dar: a água viva, que dá vida eterna e satisfação plena à alma, atendendo aos anseios mais profundos de todo homem. Essa água é dom de Deus e representa a salvação que Jesus dá, e permite que todos os que estão em Cristo
Vivam a promessa de Isaías 12:3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Jesus despertou na mulher samaritana uma consciência moral, tocando em assuntos pessoais, e deu explicações inéditas a respeito da verdadeira adoração. Capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O tempo para tal adoração havia chegado. A mulher samaritana, que foi chamada assim porque o seu nome não foi revelado, entendeu que estava diante de alguém cujo conhecimento não vinha da perspicácia natural, mas tinha origem sobrenatural. Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. A partir desse momento, o diálogo se encaminhou para um ponto que deu a ela a oportunidade privilegiada de ouvir, de forma particular e diretamente dos lábios do Senhor Jesus, a revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. Versículos 25 e 26. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O resultado dessa experiência com Jesus foi que ela, de imediato, se tornou uma missionária do Evangelho, porque deixou seu cântaro ali mesmo e saiu pela cidade chamando outros para virem conhecer Jesus. Algum tempo depois, Jesus voltou a Jerusalém por ocasião de uma das festas dos judeus, havendo muitas pessoas reunidas na cidade. Dirigiu-se ao tanque chamado Betesda, cujo significado é Casa de Misericórdia. O tanque ficava localizado próximo à Porta das Ovelhas, citada 3 vezes no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, 32 e no capítulo 12, versículo 39. Junto ao tanque de Betesda havia uma grande multidão reunida. Eram pessoas sofridas, algumas talvez desesperadas, que aguardavam uma oportunidade de cura. Havia uma crença de que a água do tanque adquiria propriedades medicinais quando movimentada, o que acontecia de período em período, e que a primeira pessoa que entrasse no tanque após o movimento da água seria curada de qualquer doença que tivesse. Entre essas pessoas se encontrava um homem paralítico que há 38 anos esperava que alguém se apiedasse dele e o ajudasse a entrar no tanque a tempo de ser o primeiro a fazê-lo após a água ter sido agitada. Jesus o encontrou e foi direto ao ponto principal da sua necessidade. Perguntou-lhe: Queres ficar são? Capítulo 5, versículo 6. Ele não precisaria mais esperar pelo benefício da água possivelmente terapêutica. Bastava ter fé para obedecer à ordem de Jesus e a cura desejada seria obtida. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Ele confiou e obedeceu, levantou e andou. A sua cura, no entanto, gerou uma controvérsia com as autoridades religiosas, porque o milagre foi realizado no sábado. Para os judeus, era uma séria violação da lei. Para Jesus, que tinha o perfeito entendimento sobre o significado do mandamento da observância do sábado, foi uma oportunidade a mais para falar sobre a sua missão, declarando-se Filho de Deus e igual ao Pai. Entre as declarações que fez, Jesus disse aos judeus: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus demonstrou que ama a todos independentemente de sua origem ou sua história de vida. Capítulo 4, versículo 28 diz a atitude dela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Quanto ao paralítico do tanque de Betesda, versículo 14 do capítulo 5. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Versículo 21.
Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer.